Ação! Ih, aê! Tintin na área. E aí, gente? Papo, papo. Quase que pegou no vaso. Fiquei pensando na minha mãe, falando, pra que fazer isso? Quem que vai entrar aqui hoje é um cara, um doutor, um advogado. Advogado é o Paulo Corrales. Vem cá, Paulo Corrales! Doutor Paulo Corrales! Nós. Tá funcionando o microfone ou não? Toma aqui seu lugar. Vai lá, vou deixar você fazer, ó. Você levanta a mão e corta o som, vai. 3, 2, vai. Ô, o cara é bom de tempo. Você sabe tocar? Tome seus lugares e lá vamos nós. Paulo Corrales, tem quantos anos, Paulo? Fiz 39 esse ano. 39. Um ano de diferença contigo. Advogado, tem uma filha. Uma filha Sarinha de 6 anos e o Davi de 1 ano e meio. E o Davi de 1 ano e meio. E tem esposa. A esposa tá ali, ó, Raíssa Corrales. Ela tá orgulhosa de te ver aqui no Marçal Talks. Sempre, né? Até porque a gente via pelo vídeo, né, amor? Através da televisão. Quem nunca, né? E é o seguinte, por que você escolheu a advocacia? Pablo, primeiramente, é um prazer estar aqui contigo, é uma honra, tá? A gente já caminha junto, a gente é sócio, mas andar ao seu lado tem feito eu cada dia mais romper em todos os níveis, né? Inicialmente, eu entendi mais sobre brand, depois eu entendi mais sobre a família, e hoje eu estou tendo uma percepção melhor como empresário. Então, gratidão pela sua vida e que Deus continue te abençoando cada dia mais nesse seu propósito de incentivar as pessoas a ativar o empreendedorismo, a mentalidade no Brasil. Isso é muito importante. Boa, me fala, por que você escolheu a advocacia? A advocacia, ela veio talvez do acaso, mas dentro de várias injustiças que a gente passava, né? Minha mãe teve restaurante por mais de 12 anos e eu ajudava ela, limpava as mesas, eu fui garçom nesse restaurante. Você foi garçom? Fui garçom e fui call center, meu primeiro emprego foi call center por 2 anos. E aí naquela situação sempre difícil, né? Uma vida complicada, aí muitos funcionários ela Obrigado. tinha e não dava certo, e ali nasceu um senso de querer ajudar, né, as pessoas e corrigir falhas dentro da família também. Tinha muita coisa errada, questão de inventário, nem o advogado dava conta. Eu falei, vou resolver essa parada. Aí eu comecei a fazer direito, mas eu sempre fui um carinha um pouco diferente. Eu nunca fui aquele cara metódico de ler livros. Eu sempre busquei atalhos. Como que eu posso acelerar sem precisar ficar lendo 1000 páginas, né? E eu sempre achei esses atalhos e por isso cedo eu já tive algum sucesso na advocacia. E claro, um dos marcos mais importantes que eu sempre falo, né? O Medina vai casar agora, por exemplo. O fato de eu ter pedido a mão da minha esposa em casamento me fez assim romper astronomicamente. Eu comprei um apartamento na planta sem ter condição, um carro, um Honda Civic parcelado sem ter condição, mas ali nasceu um homem de verdade, né? Morava em um sítio com a minha mãe, em extrema dificuldade, e saí de lá com 24 anos. E a gente veio trilhando aí uma caminhada, né, do empreendedorismo, sem instrução, sem nada. Infelizmente, eu não sei se já existia mentoria, Pablo, né, há 14 anos atrás. Existia. Existia? Então, mas acho que era pouco falado no Brasil. E aí Não, é porque você não ouvia ou estava distante do círculo onde isso acontecia. Né? O ambiente. E aí, possivelmente, com certeza foi isso. E aí, então, a gente fez do nosso jeito, né, cara? Então, não foi só a advocacia que eu mexi. Eu sempre quis mexer em tudo. Soja, leilão de veículos. Eu já peguei mais de 500 carros e veículos. Levei muito prejuízo por causa disso também. E como é que é levar prejuízo? Dinheiro é energia, Pablo. Tá tudo certo. A gente leva prejuízo. Você fala isso muito, né? A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Depois que você descobre a sua capacidade geradora de energia, basta ajustar a rota e fazer. Como é que foi assim o despertar do Paulo, advogado, bem-sucedido, conseguir transbordar na vida dos outros, começar a falar para advogados? Porque eu estudei direito, acabei não seguindo a advocacia, a profissão, né, que você seguiu, mas eu conheço o código de ética e muita gente tem medo, né, de aparecer, de investir em
em mídia, em propaganda, em brand e tudo mais, porque as pessoas elas pensam assim, que a OAB vai arrancar a cabeça delas. Né? E eu vejo você, vi que você se posicionou e me chamou a atenção. Engraçado que não foi eu que te desafiei, você foi na frente. Fui mesmo. E eu fiquei admirado de ver e eu queria saber como é que foi isso, como é que porque para mim você é um dos caras que carrega um código que a maioria que está assistindo, se der conta de entender o que você falar e conseguir aplicar uma parte, essas pessoas vão viver os mesmos resultados que você. Eu fiquei realmente olhando e respeitei muito de ver você ali como alguém que não dominava evento, peitando sozinho, fazendo tudo sozinho. Eu fiquei assistindo aquilo, eu falei, cara, tem um trem errado acontecendo com esse doutor. Como que foi? Da onde que você tirou isso? Coragem não é não ter medo, é agir mesmo diante do medo. Então, falar em público é o segundo maior medo. Eu sempre fui um cara muito bom na tribuna. Qual que é o maior medo? O segundo maior medo é falar em público. O seu ou de todo mundo? Pelo menos o meu era. E o primeiro? O primeiro é a morte. A primeira é a morte. E eu sempre fui muito bom na tribuna, Pablo. Eu sempre fui muito estratégico, tá? Eu sempre respeitei o cara da mesa e acho que isso que me fez também avançar muito na vida, tá? Eu sempre fui muito observador, sempre fui muito observador. Então, dentro da advocacia, eu sempre fui muito bom, só que fora da advocacia, na vida, assim, no palco, eu era ruim. E vendo você sempre fazendo evento e tal, foi nascendo dentro de mim o Paulo palestrante. Uhum. Só que eu sou um cara diferente mesmo, você vai reparar isso, tá? Você vai falar assim, ué, do nada esse cara? Não, é que eu já estou trabalhando, só que eu sou um cara... É o meu perfil, não é... Eu vou trabalhando e aí, de repente, nasce. Quando nasce, acabou. Não tem volta. Mas não é que nasceu da noite para o dia, eu já estava trabalhando. Então, a questão do evento, por exemplo, eu já... Nesse meio só de fazer eventos, é um ambiente que proporciona isso, esse é um ponto. Segundo, eu queimei os barcos. Eu falei, eu não volto mais para minha terra. Eu vim para Alphaville, em 2023, retornei a Mato Grosso do Sul por conta da minha esposa, ela não tinha se adaptado, ela tinha odiado esse lugar, mas vim pelo chamado, ponto. Retornei ao Mato Grosso do Sul, mas eu retorno de novo aqui em 2024, e Deus foi muito claro, falou comigo no avião. Eu lembro que eu estava em dúvida, tá? Vou abrir aqui, nunca te falei isso. Eu estava em dúvida entre ficar no seu ecossistema ou do Flávio Augusto. E Deus falou, vai pro Pablo. Vai pro Pablo. Eu imagino o Flávio assistindo. Não, o Pablo... Entre o Flávio e o Pablo, vai pro do Pablo, meu filho amado. Porque... Um beijo pro Flávio Augusto, alguém que eu gosto demais. E é seu amigo, né? E foi seu mentor também. Então, admiro muito o trabalho dele. Um abraço pro Flávio Augusto, GeoJ, Caio Carneiro. Então, Pablo, quando a gente fez os Legendários em Orlando, Deus falou assim, abre o evento para advogados. Eu falei, cara, mas eu quero falar para empresários, eu não estou afim de falar para advogado. Público chato, metódico, não vira as costas para o maior talento que eu te dei. E aí, cara, eu voltei de lá com a data 1 de fevereiro marcada. E eu marco a data e eu faço, eu não volto atrás. Posso levar o prejuízo que for. E aí nasceu. Nasceu, encheu, foi um evento de 120 advogados para um primeiro evento com seguidor. Você viu meu Instagram, mínimo, mas eu sou muito bom em relacionamento. Eu crio um relacionamento genuíno, almático, coração, e aí conheci boas pessoas aqui em São Paulo, Alphaville. Talvez foi por isso que Deus permitiu que eu viesse sem conhecer ninguém, e aí ficamos na forma mais difícil, cara. Os primeiros meses aqui em 2023, eu chorava nessa rua sozinho, né? O que eu tenho que fazer nesse lugar aqui? Porque lá a gente tinha conforto, a gente tinha uma casa interessante lá em Mato Grosso, e eu deixei tudo para trás. Falei, era para 6 segundos sair. Então, uma coisa do Paulo, que eu mexe muito comigo, é ver alguém que tem um coração generoso, alguém que tem um coração doador. Às vezes você ouve a pessoa quando fala demais de Deus, Deus falou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você olha para a pessoa e pensa, tá, fácil demais Deus falar, eu quero ver Deus falar para você fazer uma doideira. E aí, aqui nesse auditório, estava rolando o MEDP, foi um dos dias mais doidos do mundo. Só nesse dia passou uns 70 relógios da minha mão. E eu não levei nenhum para casa, doei todos. E aí eu vi lá nos Estados Unidos, estava assistindo ao vivo, o pessoal da plataforma de lá, doaram 5 Rolls Royce lá. Foi um portal aberto. Foi um portal. Aí doaram o Nes me deu um Rolls Royce de 7 milhões de reais.
E aí eu dei uma Suburban de 1 milhão e uma Escalade de 2. E aí eu vi esse cara dando uma Porsche. Ele deu para o Matheus Ribeiro. E o Matheus, quando foi pegar, falou algo muito interessante. Hoje a minha esposa pediu um carro. E aí esse aqui sentiu no coração, toma. Aí, quando você vê o cara em prática como generoso e doador, é diferente. Quando você vê uma pessoa tomando providência e realmente não sendo só alguém que fica replicando o que Deus falou, é diferente. Quando você vê ela fazendo, é ter uma prova. Geralmente as pessoas que são treinadas na generosidade, grava isso no seu coração. As pessoas que são treinadas em generosidade são as mais prósperas que eu conheço. Amém. Elas são as pessoas que elas realmente não retêm, elas não ficam apegadas, elas dão conta de fluir como ninguém flui. Então, isso é muito forte. Amém, irmão. Eu sou muito obediente a Deus, Pablo. Realmente é o improvável que está na frente de vocês. Alguém que não falava, alguém que veio de um lar de extrema violência doméstica na minha infância inteira. Talvez por isso que a minha comunicação ela foi evoluindo conforme eu fui subindo em palco, mas eu fui criado, trancado até a minha adolescência. Meu pai trancava a gente dentro de casa. Ele impedia o nosso contato com as pessoas além da grade. Então era uma prisão domiciliar. E aí isso dificultou eu interagir com as pessoas. E a faculdade de Direito me proporcionou, e também a necessidade, aliada à necessidade, né, você precisar sustentar, me proporcionou a eu saber interagir com as pessoas. E conhecer você, cara, assim, foi o que... Eu falei, peraí, é possível ser cristão e próspero? Porque na igreja, da onde eu vim, então, você sabe de onde é legal você ser cristão, mas pobre, né? Quem que fala ser cristão e próspero? Então aquilo explodiu minha cabeça. Falei, é aquele cara. É até bom lembrar todo mundo, porque a Bíblia, ela fala muito de riqueza, né? Fala 2.000 vezes sobre dinheiro na Bíblia. Aí você pensa assim, cara, mas se fala 2.000 vezes, por que a maioria dos cristãos não prosperam? Por causa de alguns versículos-chave, tipo, jovem rico e o camelo passar no fundo da agulha. A pessoa pensa, não, é mais fácil, está escrito, né? Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino. Aí a pessoa fala, pois é, então como é que eu vou passar o camelo na agulha? A agulha não é a agulha da sua avó de costura. A agulha é uma porta, uma fenda na muralha de Jerusalém. Então, quando dava a viração do dia, o portão era fechado. Se você chegasse com mercadoria depois do horário, o único jeito de adentrar a cidade é passar na agulha, que é uma porta pequena. Só que, como a porta é pequena para um homem de 1,60 m, você tem que chegar com o camelo, fazer ele sentar, abaixar a cervical e arrastar ele para dentro. Quem disse que camelo baixa a cervical quando ele não quer? O que o versículo está falando? Que o rico que confia na riqueza, assim como o camelo ele confia na dureza da sua cervical, não é impossível passar ele, mas é difícil. Por quê? Porque ele se acha cervical dura, ele não se curva. Então o rico que tem dinheiro e acha que o dinheiro é tudo, ele não se curva para nada. Resumindo, não está falando que é proibido e que nem que vai entrar, mas o rico apoiado no dinheiro está fora. E a outra, o jovem rico, mestre, o que eu preciso? Você precisa dar tudo que você tem para os pobres. Esse versículo foi o que mais empobreceu cristãos do mundo inteiro. Porque ele pensa, se eu tenho que dar tudo meu para os pobres, eu estou com um problema pesado. Quer dizer que todo rico tem que dar? Não. Jesus tinha um discípulo oculto chamado José de Arimateia. E o José de Arimateia tinha um problema sério. Jesus nunca pediu nada para ele. Aqui está o código. Ele usou o cargo dele de senador, equivalente de hoje, para quê? Com o cargo de senador, ele foi lá e conseguiu liberar o corpo de Jesus. Ele usou o próprio túmulo de gente rica, porque ele era também um dono de empresa de navio, e ele usou uma coisa absurda, que foi colocar aloés, mirra, e pegou o que hoje a gente chama de santo sudário, que é as vestes de linho finíssimo, ele colocou em Jesus. Ele usou o network, ele usou a riqueza, ele usou o acesso. Ou seja, um cara que usa a riqueza em prol do corpo, ninguém pede para ele dar nada para ninguém, porque ele já usa em prol do reino. Então, quando a pessoa entende isso, ela se libera para prosperar. E a maioria não pensa isso, né? O que você acha que é a maior dificuldade do advogado hoje, por exemplo?
O advogado, ele é uma pessoa, de modo geral, insuportável. Eu mesmo, eu tinha vergonha de falar que era advogado em muitas mesas, porque o advogado é aquele cara, toma aqui meu cartãozinho, você não está precisando de advogado, e eu sei essa realidade, eu entendo. Até o fato de eu ter chegado na FCM como advogado, eu sei que já é uma coisa assim, putz, lá vem um advogado. Só que eu sempre fui um pouco diferente, como eu estou dizendo aqui. Os advogados, eles precisam descascar essa embalagem, eles acham que o fato de ter tirado a OAB, eles já são alguma coisa, não são nada. Simples assim. É só é uma representação de que você está habilitado, assim como dirigir um carro, mas não quer dizer que você vai ser um bom motorista. E então, para se tornar um bom advogado, ele precisa saber se conectar com pessoas acima de tudo, saber resolver problemas. A gente tem que resolver problemas. Então, eu atendi muitos trabalhadores, muitas pessoas pobres, né? Eu saía, né, a Raíssa está ali de testemunha. Cara, final de semana eu pegava, no caso, a impressora, o computador e saía atendendo uma galera assim, pobre, e atendi muito pobre mesmo. Só que eu levava altas indenizações para essas pessoas e passava ali 5, 6 meses, Pablo. Eu, né, entrava em contato de novo, ou eles me traziam algum caso novo, cara, eles tinham perdido tudo. Ou dado para filho, para enteado, ou sei lá, eu tinha sido golpeado. Vocês ouviram o que o doutor falou ou não? A pessoa ganha indenização e perde o dinheiro todo. Perde tudo. Aí... É o mesmo cara, ó, herdeiro, 86% de chance de perder tudo. Cara que ganha indenização judicial, vai perder tudo. O cara que joga na Mega Sena, vai perder tudo. Por que vai perder tudo? Porque nunca teve nada. Porque nunca teve a sabedoria para lidar com riqueza. Porque verdadeiramente tem um problema sério acontecendo. A pessoa não sabe ler a riqueza, não sabe ler a natureza. Então, todas as pessoas que tentam, de alguma forma, ou matar seus pais, ou ganhar na justiça alguma coisa, né, tomando dos outros, ou ganhando na cena, a chance de você prosperar é quase zero. Quando eu tive a chance de processar uma chefe minha na Brasil Telecom por agressão física, eu abri mão. Era 1 milhão, certeza, na minha conta. Agora 1 milhão não faz a mínima diferença. Eu cresci, isso mudou minha vida e foi muito forte. Então, aqui ficou o recado para todo mundo que vive querendo dar tombo nos outros, que vive querendo dinheiro sem ser construído, sem ser plantado. Você vai ter um problema. Você quer pular uma etapa que vai te custar caro. E talvez o bloqueio que você vai arrumar, se você não arrumar um jeito de ir no médio de IP, você não vai conseguir desbloquear a vida inteira. Você vai ficar acusado porque dinheiro passou na sua mão, mas não ficou. Tanto é que a pessoa improdutiva gosta de falar, dinheiro é igual a vendaval. Nunca vi isso. Na minha vida eu nunca vi. Dinheiro é semente. Você tem que plantar. Semear. Aí na hora que você colhe, bum. Até estava falando para a Adonis ali, eu sou uma pessoa que você odeia, mas você não sabe. Que é justamente o fato de eu ter ferrado muitos empresários no Brasil. Eu ganhei muito dinheiro. Eu fazia um processo trabalhista se tornar 1, 2 milhões fácil. E ainda faço. Ainda faço. Se colocar aqui, eu consigo fazer. Só que em 2023, pelo chamado de Deus, conhecer você associado a essas experiências que eu vi, que as pessoas elas ganhavam indenizações, mas também não levavam nada e continuavam na vitimização, eu falei assim, eu tenho que pensar como empresário, eu tenho que ajudar a mentalidade do Brasil. Então não faz sentido, se eu quero ajudar o Brasil através da mentalidade e da linha empresarial, não faz sentido eu continuar ferrando os empresários. Então eu tomei uma decisão muito dura comigo, que foi de não ajuizar mais processo. E isso comprometeu totalmente o meu caixa. Porque é muito fácil você receber 300, 400, 500 mil reais de honorários e renunciar a isso. É mais difícil do que dar aporte, Pablo. É muito mais difícil. Eu imagino. Porque é uma máquina. A Porsche é só uma. É o talento. A máquina de fazer processo. Se você pegar a maioria dos processos do mundo inteiro, trabalhista, 90 e poucos % é brasileiro. Por isso que nenhuma empresa resiste aqui. 30 bilhões por ano, Pablo, e não parou, tá? Independentemente de governo A ou B, não parou. Essa máquina continua rodando e funcionando perfeitamente, essa engrenagem. E ela está aumentando. No último ano, tivemos aí um aumento aí de mais de 4 mil processos. Então, isso não parou. 4 mil ou 4 milhões? Eu não tenho clareza do dado, mas eu não sei se é 4 mil ou 4 milhões. Me fugiu, mas aumentou. Estatisticamente, ela vem aumentando e vem prosseguindo. A grande questão, Pablo... eu acho que deve ser 4.000%. Só se for. Porque é uma parada... Sabe qual que é a sorte dos empresários? Falando de coração agora para você. É que tem muito advogado ruim. Muito, mas muito. Lá em Mato Grosso, a gente estava entre os 5 e 10 melhores. Como tem muito advogado ruim,
Aí os empresários, eles até são penalizados na justiça, mas não como se fosse um bom advogado. Agora, quando pega um bom advogado, amigo, aí o cara leva um grande resultado para o cliente, esse cliente indica para todo mundo. Meu celular bombava. Eu ia uma vez por semana no escritório, era um monte de chamada, de acordo, mas, de fato, quando você quer entender a razão pela qual você veio para esse mundo, eu cuidei de muitos inventários, muito cedo eu entendi essa questão de que a gente não vai levar nada dessa vida, e a gente tem um tempo aqui na Terra. Aí eu falei, cara, já entendi como ganhar dinheiro, já entendi como perder, já entendi isso, já entendi aquilo, agora eu vou renunciar a isso. Deus está pedindo, assim como foi a Porsche, assim como foi a mudança para a Alphaville. E eu acho que olhar eu e minha esposa, até eu queria aproveitar os últimos, ali, o tempo, convidar ela para participar também desse talk. Claro, pode ser. Vem cá, minha rainha. Olha a cara dela, Raíssa meu Deus Morales. do céu. Uma salva de palmas, ó. Acha o microfone aí para nós. Traz o microfone de bastão. Você fez o evento de casais e mexeu muito comigo, e ver ela aqui nesse palco falando foi demais. Ele pôs uma pressão. Ele tinha te avisado que ia fazer isso? Não. Espera aí que o microfone vai chegar. Não tem, é melhor não avisar, você sabe. É melhor não avisar. Melhor não Ela vai avisar. ficar brava, hein? Ela ia falar que ia comprar uma roupa, que ela ia fazer não sei o quê. Na hora que eu vi aqueles mentorados no palco, você olhou para a Carol e falou, agora o trabalho é seu. Eu entendi aquilo ali, aquele código eu peguei. Falei, então, né, amor? Fala, quando você for falar, usa o microfone. Estava falando aqui para o Pablo sobre essa questão. Pensa só, a gente tem a advocacia, não sei se tem advogado aqui, tem advogados assistindo. A gente fala sobre crescimento, prosperidade, mas existem pilares que são extremamente importantes. Em 2023, nós paramos tudo, né? Eu renunciei, inclusive estar no seu Mastermind de 2023. Eu até fui mentorado dos primeiros conselheiros, eu estava lá, paguei. Você era mentorado meu e do Roberto Justus. Não? Foi o Thales. Ah, era o Thales. O Thales, o Rogério Pena também veio de lá. Pena, é. Eu fui mentorado dos seus primeiros conselheiros lá, a Ana. Eu fui mentorado da Ana. Olha que loucura. Só que eu não entrei no Mastermind, né? Porque Deus foi muito claro. Ele falou assim, fica um tempo com a tua esposa. E prosperidade sem ter a família, né, Pablo? Você é a prova viva com a Carol aí, que não rola, né? Não funciona. Então, conta um pouquinho, até para a galera aqui, essa transição, né? O quanto isso é importante para o crescimento. Boa noite, Pablo. É uma honra estar aqui. Fala um pouquinho mais perto. Esses dias foi na conferência de casais, né? Quando nós viemos dar o testemunho, quando eu acessei esse palco, eu olhei aquela plateia linda, aqueles casais, é inacreditável a gente estar acessando isso aqui. E, assim, a transformação que Deus fez no nosso casamento. Né? Nós estamos juntos desde 2009, casados desde 2013, mas realmente nós casamos em 2023. Quando nós viemos para cá pela primeira vez, para mim, eu passei um deserto assim, muito intenso. Em 2023 foi do nada que ele sentiu isso de Deus, esse chamado. Foi muito forte. Em menos de um mês, eu estava desligando minha filha da escola, a gente simplesmente deixou tudo, não falou nada, colocamos o que cabia dentro de um carro e viemos embora, ele deixou tudo para trás, totalmente desapegado, e doamos tudo e viemos. E aí em 2023 nós viemos para cá, eu odiei esse lugar, foi 6 meses chorando. Eu não sei se 2000 e quanto? 2023. Ficamos de junho a dezembro. Ficamos de junho a dezembro, aí eu descobri a minha gravidez aqui, do Davi. Vou achar aqui uma foto. Então, assim, eu não sei se foi hormônio junto, não sei o que foi, eu só sei que foi desesperador. Eu amanhecia e anoitecia, eu olhava esse lugar e falava, eu odeio isso aqui e eu quero ir embora daqui. Não é que eu não entendia, não é que eu não tinha Deus, né, no meu coração, mas para mim foi muito difícil esse processo, foi assim, aterrorizante. Eu falar aqui é fácil, não é fácil, mas a gente tem escolhas. Eu acredito que o primeiro ano, principalmente da mulher, elas sofrem muito, a Carol sofreu demais, e eu entendo completamente. Me fala, desculpa te cortar, você viu uma transformação grande na vida do Paulo? Totalmente.
E foi isso o mais importante que aconteceu na nossa vida, porque nós éramos casados, mas era como se a gente não fosse casado. Eu honro os meus pais, honro, mas era como se eu vivesse mais a família de todos ao redor, mas não a minha, entendeu? Então, em 2023, nós casamos, realmente. E ali, eu lembro que era só eu e ele, então a gente dava um jeito ou não tinha mais como. E foi uma oportunidade, assim, dos céus para que a gente se tornasse o que a gente é hoje. Porque a gente era casado, mas cada um tinha sua rotina, cada um ia para o seu canto, chegava à noite, estávamos ali. Por mais que a gente tinha Deus, na nossa vida. E como eu falei no dia do testemunho, que foi o princípio era fundamento, foi como se fosse uma desconstrução do nosso casamento. Realmente nós desconstruímos. Se você pegasse um prédio e desmoronasse ele inteirinho, pegasse cada pilar e a gente ali com todo amor e cuidado, realmente só eu, ele e Deus, e fosse alinhando ali e revestindo tudo que precisava. Então hoje eu falo, pode vir a tempestade que for, pode balançar, mas nunca mais. Então realmente assim foi um privilégio que Deus deu para nossas vidas e o homem que ele se tornou. Amém. A obediência dele, assim, é inacreditável. Ele com Deus, a forma dele com Deus, todos os vícios ele deixou para trás, tudo, porque eu entendi depois, era o ambiente, era o meio. Claro que a gente não está dizendo quem estava naquele período, mas são fases, cada um está na sua fase. Então, eu realmente entendi como o ambiente faz diferença. Só que eu entendi que foi um processo que Deus quis me mostrar tudo isso. Foi um choque para mim. Realmente foi 6 meses chorando mesmo. E o que acontece em muitos casamentos? Às vezes a maioria é a mulher que traz o problema nosso, foi ele que trouxe a gente. Só que ele chegava em casa e ele vomitava tudo aquilo em cima de mim, que ele acessava e aquela coisa. Eu falava, não que eu não entendi. Igual às vezes eu estava lá em Campo Grande assistindo você pelo YouTube, sabe? Então, e aí eu não entendia isso, só que eu precisei viver, eu precisei acessar para que depois realmente fluísse. Tem sido para complementar, quando eu comecei a participar de eventos, eu falei, não, eu preciso disso. Só que aí Deus falou, peraí, você quer falar para multidões, mas para a pessoa que está ao seu lado, você não vai ensinar? Aí eu desliguei todas as turbinas, que é o que você fala. O avião está voando, baixa as turbinas. Peguei e comprei um quadro desse tamanho branco, deixava em frente à nossa mesa de jantar, e eu falava, onde está a sua mente? Aí eu fui ensinando ela, como se fosse um pai e um filho. Ele se dedicou 1 ano para o casamento. Ele parou de trabalhar. Uau. Era todos os dias a gente fazendo uma tarefa. E aí a gente foi fazendo o princípio da mesa. O que a gente fazia? A gente sentava na mesa com a nossa filha, a Davi estava crescendo na barriga. Ele colocava, a gente não mexia em nada, ele desligava o celular, colocava no modo avião. Eu passei a ouvir o Jacob Petts também nessa época. E aí a gente tinha um momento, sabe? Estado de presença. Nosso. E ali realmente, por isso que eu falei que a gente realmente casou, porque tinha coisas que, poxa, há quanto tempo que a gente estava junto. E eu contava para ele, falava, nossa, amor, você sentiu isso, você passou por isso, mas era porque você vive no automático no seu casamento. Então você às vezes não tem esse momento realmente assim, com a sua esposa, com o seu filho. Eu lembro que ele pegava aquelas massinhas modeladoras, isso marcou a vida da Sara, porque a gente se desligava tanto e a gente fazia as coisas, então realmente ele se dedicou totalmente assim 1 ano para o nosso casamento. É reprogramação, né? Eu não fui treinado para ser casado, meu pai divorciado. Mas eu confesso que eu nunca vi ninguém falando que o marido parou 1 ano para investir no casamento. Primeira vez na vida. Uma salva de palmas para esse casal. Parabéns. Paulo, agora você faz pergunta para mim. Tem alguém da plateia que quer perguntar para o Paulo como é que ele começou o rolê? Olha lá, ó, levantou a mão lá. É advogado também aquele ali, ó. Leva o microfone. Tem outro microfone aí, time? Você faz a pergunta agora, Paulo. Só uma? Vai, manda aí, ó. Só uma, já foi uma já. Já foi uma? Não, eu queria mais. Se for seguir aqui, Meretis, pela ordem já foi uma. Vai lá, manda a pergunta. Peraí, deixa eu pensar numa boa. Ih, no tribunal já perdeu o recurso. Já perdeu o time, né? Já perdeu o recurso. Pela ordem, né, excelência.
Ô, Pablo, hoje, nesse propósito de transformação de pessoas, no dia a dia, me parece que é distante para elas essa realidade que a gente conta, apesar de eu estar exemplificando que isso é possível. Como você acha que a gente poderia deixar isso de forma mais clara, fora dos eventos, assim, no dia a dia dessas pessoas? Sei lá, a gente vai criar um aplicativo que todo dia... Nos stories, nas suas reuniões, nas suas publicações, nos seus movimentos, né, na morada que você faz, tá, em tudo que você faz. Uhum. E tá nítido que você quer abençoar casamento. Deu para ver que o homem ele pode até inventar a conversa, mas a mulher do lado não tem como. Porque se ele mentir do lado dela, a mulher faz assim, ó. E eu fico só olhando. A mulher do cara falar que ele parou 1 ano para prestar atenção no casamento, eu tirei o chapéu. Tirei o chapéu. Eu prometo parar 1 semana depois dessa. Tipo, como assim, mano? Você parou 1 ano, você tirou um sabático disso. Impressionante. Ou seja, você tem realmente o que ensinar, porque vocês investiram e chamaram isso de verdadeiramente o dia que vocês casaram, né? Sim. Então, isso foi uma virada de chave absurda. Quer perguntar mais algum antes deles perguntarem ali? Sim. Em relação aos filhos, né? Hoje você nos estimula, né, tanto com a tua escola e também os teus ensinamentos, a gente estar cuidando deles desde pequeno para se tornarem empreendedores e pais de família e mãe também. Qual que é o maior desafio que você vê nos próximos anos para os nossos filhos? A questão da internet, né? Muita pedofilia em jogo. E, tipo, você vê lá, nem eu que estou falando para depois não me dar o processo. São sites que estão falando que o Roblox tem um ataque quase que terrorista de pedofilia. Lá em casa é proibido. Lá em casa não joga mais. Eu deixava eles jogar 1 hora, 2, agora nem a pau. Não joga mais. Ai, seu filho não tem acesso ao digital. Que dia? Meu filho não aprendeu datilografia, ele é um nativo digital. Então, um dos maiores desafios é a escola que eles estudam. Por exemplo, você prospera, aí você mora num condomínio de rico, mas os pais não cuidam dos filhos. Eu prefiro os meninos da quebrada do que os meninos de condomínio. Isso aqui vai me render um problema. Mas por que eu estou falando isso? Porque numa casa onde você tem tudo e ninguém te corrige, você é o capeta chupando manga. Numa casa onde você tem dificuldade, toma uma surrinha de vez em quando, uma chineladinha havaiana, voadora, um saculejinho de vez em quando, você vira pelo menos alguém que presta e respeita os outros. Então, a gente se engana, pode achar que está no condomínio dos ricos, mas os pais não falam nada. Os pais não falam nada para as crianças, ou seja, essas pessoas são mais perigosas que psicopata. Você vai numa escola, a escola, ninguém está nem aí. Esses dias eu vi menina de 12 anos engravidando em escola particular. Aí foi descobrir, a menina estava sentando nos meninos. Aí você fala, mas vocês estão fazendo o que na escola? Ou seja, a gente, por isso que eu tenho escolas, que a gente não controla. Não, a minha escola vai ser do meu jeito. Então, se você não sabe o que acontece na escola, os amigos, você prosperou para morar num lugar onde tem rico, mas rico não cuida dos filhos, que jeito que você fica? Você surta? E aí tem o celular. Então, os 3 inimigos dos nossos filhos é a escola, os amigos, aonde você mora. E eu vou te contar um segredo. Se você mora num lugar ruim demais, é treta para os seus filhos. Num lugar rico demais, treta para os seus filhos. Vou falar com o coração doendo, tá? É mais perigoso os seus filhos ter amigos ricos, muito ricos, do que seus filhos ter amigos pobres. Eu falo porque eu cansei de ter amigo pobre quando eu era pobre, e eu vejo meu filho com o nível de amigo deles hoje, de quem joga bola, de quem está junto. Eu prefiro os amigos mais pobrinhos, que eu já falei para vocês, eles tomam as prensas, eles apanham, eles têm controle. É um negócio que eu acho até inacreditável. Então, tome cuidado com amizade, escola e tecnologia. Agora, nada mais traz mais prejuízo na vida de uma criança do que a falta de tempo de qualidade com ela. A falta de personalização no governo dos pais. A falta de ter direção com o seu filho. Isso destrói ele para sempre. Então, se ele não vê você sendo espiritual, ele não vai ser espiritual. Se ele não vê você governando a alma, ele não vai governar dele. Se ele não vê você cuidando do corpo, ele não vai cuidar do dele, e acabou o jogo. Vai lá, pergunta para o doutor.
Boa noite, Paulo. Boa noite. Primeiramente, é um prazer te conhecer. Meu nome é Vinícius, também sou advogado. Você falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Eu atuo na área jurídica há praticamente 15 anos. Nos últimos 10 anos, eu atuei como advogado corporativo em uma incorporadora imobiliária e resolvi largar minha carreira para trás, tudo para trás. Acabei me mudando para Alphaville recentemente. Só que eu sinto uma dificuldade em destravar, em despertar essa parte mais empreendedora no ramo da advocacia. E aí a minha pergunta é o seguinte: qual que é o seu conselho? Como que você começaria e o que você sugere para talvez destravar isso daí? Vinícius, tá aqui o nosso mestre ao lado, né? Mas eu comecei a minha advocacia resolvendo problemas e gerando valor mesmo sem saber o que era isso. Eu descobri isso, o nome técnico eu descobri aqui em Alphaville, que era gerar valor, mas eu não sabia. Então, ali fora, amigo, está acontecendo muito problema. Alguém está batendo um carro, alguém está com voo atrasado, alguém não recebeu lá um benefício, enfim, tem muito problema rolando, né? Contratual, consumidor. Então, resolva problemas. Não fica pensando se vai dar muito, se vai dar pouco. A conta sempre fecha. Meus processos high ticket, acima de 1 milhão, meio que foi do nada, mas foi semeado antes. Eu fui resolvendo, e quando eu vi, caramba, deu 1 milhão, deu 2 milhões. E aí, claro, aí você tem que fazer um IP, você tem que fazer uns outros métodos, porque daí vem crenças, né? Aí você sabota, você começa a querer perder tudo. Porque se você for mais rico que seu pai, como eu fui sendo, né? E aí meio que se sentia constrangido. Ao ponto, Pablo, só abrir uma coisa para você. Eu lembro que em 2 anos de advocacia eu comprei 2 carros zeros. Uma caminhonete, que eu tinha um sonho de ter uma Hilux, e um Honda Fit, né? E diante eu me sentia constrangido em chegar com aquele carro no sítio da minha mãe. E aí eu vendi, cara. Eu vendi para comprar um Corolla usado e aquele ambiente meu era para pagar menos de PVA. Eu falei, não, eu estou constrangendo minha família. E eu vendi, né, amor? Vendia, toda hora eu comprava e vendia. Então, você também vai ter que trabalhar isso, tá? Esse merecimento aí. E eu já estou no próximo IP, né? Turma do extintor, né, Pablo? Turma do extintor. Essa turma é inesquecível. Putz, extintor foi Essa demais, do extintor né? foi doida. Demais, hein? E foi depois do Código da Adonis, tá? Que ele falou de impactar, né? O Adonis está aí? Treinar, rapaz. Está fazendo aqui. Uma hora vai estar aqui, né? Na entrevista, Adonis Carnevale, doutor da USP. Neurocientista. É o seguinte, que recado que você dá para as pessoas que não acreditam na geração de valor? Eu quero que você olhe naquela câmera e você entrega um código de geração de valor, porque você foi um cara que resolveu. Eu achei forte o que sua esposa falou. Nós colocamos tudo dentro do carro e foi embora e o resto doamos. Rapaz, quando alguém quer mudar mesmo, não tem como. Não. É uma loucura. Pôs no carro e tchau. Conta isso aí, como é que foi? O plantio é opcional, né, Pablo? O plantio é opcional, mas a colheita sempre será obrigatória. Então, semear na vida das pessoas, semear não importa se é através da sua profissão, através da advocacia, ou através do seu curso, ou através de coisas, às vezes, pequenas. O universo ele é abundante. A conta sempre fecha, sempre fechou na minha vida. Então, muito cedo eu entendi o que era transbordo. Você entender também o quanto Deus, às vezes, quer te testar. A doação da Porsche foi muito mais sobre nós do que propriamente a pessoa que recebeu, em muitas circunstâncias. Quando eu doei a Porsche, complementando aqui a resposta, a gente fez uma oração de 3 horas dentro do carro, e esse carro está o nome dela, tá? E eu não tinha pedido permissão para ela. Quitado, tudo certo. É conversa de pobre, né? Quitado. Deixa... Tá, fala. Estou desbloqueando. Eu não estava no meu TP, estava com as crianças em casa, e ele mandou uma mensagem assim para mim, amor, você confia em mim? Já tinha feito. Eu já tinha feito, estava consumado. Eu não sabia de nada, e na hora veio assim, Porsche, sem saber de nada. Nunca, ele tinha me falado sobre nada, veio Porsche. Eu falei, tá bom, amor, tá tudo certo. É de Deus, sim. A gente fez oração por 3 horas, a gente falou, vamos lavar esse carro, vamos deixar limpo, né, brilhando. E a gente almoçou,
fomos entregar na casa do Matheus, e aí eu cheguei na minha casa, a gente tem um outro carro, a mesma caminhonete, né, que a gente trouxe para casa nossas coisas. Quando ela saiu da Porsche, Pablo, e foi pegar a chave da caminhonete, Deus falou, essa Porsche era para testar principalmente sua esposa. Se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser, amigo. E ali, nossa, ali Só eu para fiquei todo mais mundo entender, apaixonado pela ninguém minha- fez desafio para ele, não era momento de fogueira santa, zero. Ele que sentiu no coração, problema dele. Porque às vezes você está ouvindo e fala, como é que é esse trem que vocês ficam dando as coisas? Cara, quando você está num ambiente de generosidade, é um negócio absurdo. Eu não sei explicar o quanto a gente tem prosperado, porque tem muita gente, no volume grande de gente treinando generosidade. Generosidade é treinável. Amém. E quanto mais você treina, mais próspero você fica. Só para você saber, Salomão fala, a alma generosa prosperará. Se for generoso, destrava a prosperidade. Fim. Qual que é o seu Instagram? Coloca o Instagram aí do Dr. Paulo Corrales. @dr.paulocorrales, porque o nome Paulo Corrales já existia. dr.paulo que é Corrales diretor, e da esposa. Raíssa, arrumou? Raíssa o quê? Raíssa Corrales. Raíssa Raíssa Corrales. Corrales. E não para, não desista, continua. Ao amanhecer, né? Eu sempre falo isso lá em casa. Primeira hora, o celular no modo avião. Você está na primeira guerra, que é você com você mesmo. Então, por que você vai olhar a vida dos outros se a tua já está num conflito interno? Então, primeira hora, guarde para você, vai fazer atividade física, vai fazer oração. Deus... Todo mundo já sabe que a Virgínia está namorando com o Vini, não precisa você ver mais essas coisas. Tem gente que acorda e fala, é ou não é? É ou não é? Não, não vai dar róia essas conversas. Ponto. Segue isso aqui, ó. Se um cara deu conta de investir um ano inteiro num casamento, ele tem autoridade para nos explicar como é que faz. Amém. Acorda e usa sua mente primeiro. Não seja um imbecil com o celular na mão. Fechado? Uma salva de palmas para esse casal, para a Raíssa e para o Dr. Corrales. E aí, cara, tamo junto. Parabéns, vamos tirar uma foto aqui. Fica aqui no meio, né? Fica aqui no meio. Tamo junto! Bora nessa! Daqui a pouco tem outro, vambora!